Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo sobre criatividade. Meu nome é Lucas Rosa, eu sou artista digital, sou especialista em manipulação e pós-produção de imagens há mais de 15 anos e eu tô aqui hoje para trazer um conteúdo riquíssimo, que inicialmente pode parecer polêmica, que é sobre utilizar ou não utilizar inteligência artificial em nossos projetos criativos. O que eu quero levantar aqui para vocês é uma discussão de como a gente pode utilizar a inteligência artificial de maneira onde nós podemos nos aproveitarmos do que ela nos oferece de melhor, que é a sua produtividade e a sua análise de dados, fazendo com que o nosso trabalho seja cada vez mais veloz, sem perder a nossa característica principal, que é a nossa identidade e a nossa singularidade. É claro que tudo isso passa por um processo de você utilizar sempre com bom senso, olhando para os movimentos que o mercado faz e vivendo essa revolução criativa que a inteligência artificial trouxe para a gente com bons olhos. Uma vez que, se você pensar que ela veio para assumir o teu lugar, muitas vezes é porque você está preso numa tarefa operacional que de fato ela veio para acelerar o nosso processo criativo e fazer muito mais rápido do que a gente coisas que eram até então muito tarefas repetidas no processo criativo. Mas você pode olhar sempre com a sua ótica, onde a sua identidade e a sua sensibilidade de construir um projeto, ela é única. E é isso que a gente vai mostrar aqui, como que hoje a gente utiliza a inteligência artificial para fazer os nossos trabalhos de maneira muito mais rápida e precisa, sem perder a nossa característica principal. Tudo isso faz com que a gente consiga atender projetos cada vez melhores, cada vez mais rápidos e, consequentemente, usar ferramentas de inteligência artificial que a Adobe nos apresenta hoje de maneira muito mais inteligente, fazendo com que o nosso processo fique mais divertido. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, como que essas ferramentas estão inseridas dentro do nosso fluxo. Olha só que interessante, eu tenho uma imagem aqui vertical e eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por algo assim. Como que eu transformo ela numa versão horizontal? Seja para aplicar em outros formatos, seja para aplicar de fato em variantes, onde muitas vezes o conteúdo ele tem tamanhos diferentes. Então hoje eu posso simplesmente apertar o Canva aqui, esticando com a tecla C, e eu vou ter uma área lateral amplificada. Se eu pegar uma ferramenta, por exemplo, aqui como varinha mágica, selecionar essas duas áreas laterais, vir aqui e expandir essa seleção em 10 pixels, eu posso usar a ferramenta de inteligência artificial da Adobe chamada preenchimento generativo e ele vai automaticamente calcular todas as informações da minha imagem, vai entender as texturas, as cores, as transições, o que de fato é esse conteúdo, e você vai perceber que em menos de 60 segundos ele vai fazer automaticamente para a gente uma tarefa que até então era de extrema complexidade. E não só isso, era de extremo cuidado que fosse feito, para que não parecesse estranho. E agora, em menos de 60 segundos, eu tenho 3 variantes de maneira incrível, e aí minha imagem ela está 100% resolvida, com simetria, com cores, de maneira extremamente bem aplicada. Isso é a ferramenta de inteligência artificial da Adobe trabalhando para a gente com programação inteligente, e principalmente entendendo como preservar da melhor maneira todos os pixels da nossa imagem. Olha só que legal, eu tenho agora um modelo aqui na minha cena e antes se eu quisesse fazer a seleção desse modelo eu tinha que usar varinha mágica, Quick Selection, Path. Agora eu posso usar a ferramenta que também usa inteligência artificial, que é a ferramenta de seleção de objeto, e aqui eu falo para ele selecionar o assunto. Quando eu faço isso, em um clique, menos de 10 segundos, ele já selecionou todo o assunto para mim, eu faço uma máscara e coloco um fundo diferente ali. Mágico, né? Um fundo muito mais interessante, muito mais colorido, muito mais a ver com o assunto. Só que quando a gente dá zoom, a gente percebe que a barba não ficou tão legal assim, né? Ficou meio serrilhada. Eu pego a ferramenta laço agora, faço uma seleção aqui dessa região da barba onde não ficou legal e eu peço para a ferramenta de preenchimento generativo construir barba naquele lugar. Você vai perceber que rapidamente ele vai fazer o quê? Ele vai me dar um resultado de uma barba diferente aplicada e muito mais precisa já com o fundo que eu quero. Se eu tirar um pouco o zoom dessa imagem e vir para a área da pele, eu posso selecionar aqui de maneira rápida a área onde eu quero que ele suavize essas expressões, ó. E eu posso pedir para ele suavizar a pele. Você vai perceber que rapidamente ele vai analisar todas essas informações e vai suavizar a pele para a gente. Se as olheiras ainda não ficaram boas, seleciona uma olheira, faz o mesmo processo, suavizar pele. Ele vai calcular e suavizou para a gente. A mesma coisa eu faço do outro lado. Ó.
suavizar pele. Ele vai calcular para a gente aquela área e rapidamente eu tenho agora uma foto onde eu fiz o recorte do fundo, construí a barba, fiz a suavização da textura da pele, gastei menos de 3 minutos fazendo isso, uma tarefa que até então eu gastaria algumas horas para fazer. Isso é a ferramenta de inteligência artificial aplicada da Adobe de diversas maneiras para a gente conseguir ter sempre o melhor resultado. Olha isso aqui, todo mundo já passou por uma imagem como essa, né? Tirar uma tatuagem de alguém. Então agora eu posso simplesmente selecionar de maneira não precisa a área que eu quero eliminar aquela tatuagem. E eu chego aqui para o preenchimento generativo e falo remover tatuagem. Ele vai calcular todas essas informações aqui para gente e bingo! Olha só, ele preservou exatamente o mesmo movimento do braço. Se eu quiser tirar agora dessa parte inferior aqui, ó, a mesma coisa, eu faço a seleção. Não precisa remover tatuagem. Ele vai gastar aqui alguns segundos e pronto, está 100% resolvido o nosso problema e a modelo que até então tinha tatuagem em todos os braços, agora não tem mais. Tá vendo? Esse é um processo criativo que é impossível a gente querer voltar para trás. Eu falo isso porque eu estou nesse mercado há muito e muito tempo e tarefas como essa eram realmente muito operacionais e desgastantes em relação ao custo-benefício tempo que você colocava para fazer de maneira bem feita. Hoje a gente consegue fazer de maneira muito inteligente graças a essas novas ferramentas que a Adobe tem revolucionado e fazendo com que, de maneira bem inteligente, ela pense, calcule e nos entregue resultados que antes, de fato, eram muito mais demorados. Claro, a gente não pode deixar de lado ferramentas como a Adobe Firefly, que é a ferramenta de construção de imagem da própria Adobe, utilizando prompts inteligentes que calculam através da comparação correta de todas essas informações e nos dão um resultado. Olha que legal, ó. Se eu quiser criar aqui uma textura de chocolate cremosa isolada em fundo branco, eu vou dar um Enter e em poucos segundos você vai perceber que ele vai me entregar algumas texturas aqui bem interessantes. Eu vou usar essa imagem como referência e olha a mágica acontecendo agora. Eu quero preservar a identidade desse visual, eu quero ter a força desse visual 100% e agora eu vou fazer o upload de uma referência vetorial escrita Choco, com alguns escorridos de chocolate que eu fiz lá no Illustrator da Adobe. Vou carregar essa informação, vou pedir para ele também calcular a força dela em 100%. Eu quero que isso seja uma fotografia, e aqui eu quero ela seja hiperrealística e a fotografia vista de cima. Vou clicar agora em gerar. O que ele vai fazer? Ele vai refazer aquela informação da referência que eu acabei de escrever, né? Só que com a textura de chocolate que antes eu calculei. Olha só, eu posso vir aqui e falar, ó, quero um texto escrito com textura de chocolate. Vamos ver o que ele faz. Ele vai pegar agora a mesma referência, vai escrever o texto e vai aplicar de maneira extremamente criativa e cremosa. Olha isso, olha esse resultado aqui, galera. Olha o quão criativo está isso, olha o quão texturizado, bem feito, com o escorrido. Olha o appetite appeal, o quão sensorial é esse tipo de resultado. Posso usar outros exemplos aqui, por exemplo. Eu quero criar aqui uma textura de balões de festa infantil coloridos, isolados em fundo branco. Vou criar essa textura, quero que seja uma fotografia aqui também. Olha lá, ó, textura de balões. Gostei dessa aqui. Beleza, vou carregar como referência. Vou aumentar a força e agora eu vou carregar o meu arquivo vetorial aqui, ó, de balão. Olha o que eu escrevi, ó, a palavra balloon em uma letra bem interessante. Vou carregar a intensidade aqui para cima, mesma coisa, galera, ó, hiperrealístico e vou falar para ele que eu quero letras escritas com textura de balões e vou pedir para ele gerar esse arquivo para mim. Em menos de 60 segundos, olha que engraçado e olha que interessante esse resultado aqui. Olha isso. Olha o resultado em tela usando ferramentas Adobe Firefly.
É mágico isso, a rapidez, a velocidade, a versatilidade. Isso faz com que o nosso trabalho se torne cada vez mais potente, porque a gente de fato vai gastar tempo com que a nossa criatividade precisa. E não necessariamente, às vezes, recortando um arquivo ou criando texturas que muitas vezes podem ser executadas graças a um software pensado, produzido e calculado para ser o nosso braço direito. Então essa é a minha visão hoje sobre a inteligência artificial inserida no processo criativo e cada vez mais fazendo com que as ferramentas sejam pensadas para que elas nos dê produtividade. E em contrapartida, nós vamos colocar no projeto aquilo que de fato é único na capacidade do ser humano, que é a nossa maneira de pensar, nossa maneira de criar, a nossa maneira de sentir e de traduzir isso em imagens, vídeos e projetos criativos. Eu, claro, recomendo e indico aqui para vocês sempre, usem e abusem do bom senso. Isso é o que de fato vai guiar sempre você ao resultado que teu cliente espera e que no longo prazo você nunca vai deixar de ser útil para o mercado criativo e nunca seremos substituídos aí por uma ferramenta que, ao mesmo tempo que nos torna extremamente versáteis e rápidos, a gente vai colocar junto dela a nossa capacidade de ser único e de extrair do resultado criativo aquilo que ele melhor pode nos oferecer. E lembrem-se, a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente criativa, mas é você que decide quando e como utilizá-la. E agora eu transfiro essa decisão 100% para você. Eu quero saber como tem sido a sua experiência utilizando a inteligência artificial. E se você ainda não experimentou, vai ter um link agora abaixo nesse vídeo para você fazer o download do Photoshop imediatamente e começar a usar essas ferramentas de inteligência artificial que eu mostrei aqui nesse vídeo. Eu quero saber tudo nos comentários. E aproveita para compartilhar esse conteúdo com algum outro profissional ou criativo da área para a gente fortalecer cada vez mais a nossa comunidade para criar projetos criativos como esse.